Você já deve ter ouvido falar sobre sacrifício. Trata-se de uma prática muito antiga, interiorizada por muitos povos e por muitas nações, que basicamente reproduz a ideia de se oferecer a uma divindade vidas humanas ou de animais. Naturalmente, por se tratar de algo tão enraizado, é errado da nossa parte imaginarmos que ela tenha se perdido ao longo da história. Na verdade, quando nós comparamos certos elementos da nossa cultura, nós observamos que o sacrifício permanece enraizado até os dias de hoje, principalmente em períodos específicos do nosso calendário. Atualmente não se reivindicam mais vidas, mas provavelmente você já deve ter ouvido o relato de pessoas que atravessaram grandes cidades ou grandes percursos, trazendo consigo objetos ou pesos descomunais, ou mesmo pessoas que subiram escadarias de grandes templos de joelho, ou em casos mais extremos, pessoas que promoveram a automutilação, flagelando o seu próprio corpo. Quando nós comparamos essa prática contemporânea com o seu precedente histórico, nós observamos que existe um ponto comum que os interligam, relacionado à motivação de seu ofertante. Muitos deles o fazem objetivando obter dessa divindade algum perdão por o ilícito que tenha cometido, ou mesmo obter dessa divindade alguma bênção ou agradecê-la por uma dádiva não merecida. Mas quando nós analisamos o sacrifício à luz das Escrituras, nós podemos concluir que se trata de uma prática ainda vigente, ou será que a Bíblia nos revela uma outra maneira pela qual nós podemos nos relacionar com Deus? Bom, mas talvez você esteja se perguntando, eu já li na Bíblia o relato de sacrifícios sendo oferecidos, ou mais do que isso, a própria lei de Moisés recepciona essa prática e introduz à nação de Israel. Sim, é verdade. A Bíblia descreve os sacrifícios, mas dentro de um momento histórico muito específico, compreendido como Antiga Aliança ou Antigo Testamento, que corresponde àquele período desde a criação até a encarnação de Jesus Cristo, ocorrida há mais de 2000 anos, quando então se inicia uma nova aliança ou um novo testamento. Mas mesmo nesse período histórico mais antigo, nós vemos que os sacrifícios, quando destinados a perdoar pecados, eram ineficazes. A própria Bíblia fala, por intermédio da carta aos Hebreus, que por intermédio de sangue de bois ou de bodes, é impossível que haja remoção de pecados. O que os sacrifícios simbolizavam naquela época era uma representação de algo muito maior que viria tempos depois, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morto em favor do seu povo, que se voluntariamente sacrificou em nosso lugar. Isaías testifica dizendo que o castigo que estava sobre nós foi imputado a Jesus Cristo, e por intermédio das suas pisaduras, nós enfim fomos sarados do maior mal que assolava a humanidade, chamada pecado. O sacrifício de Cristo é puro, vivo e eficaz e, portanto, irrepetível. Não é mais necessário que outro sacrifício cruel seja oferecido para perdoar os nossos pecados. Mas então talvez você esteja se perguntando, então quer dizer que na nova aliança já não é mais necessário oferecer qualquer outro sacrifício? Calma, não é bem assim. Na nova aliança nós vemos no Novo Testamento a existência de outro sacrifício, mas não mais um sacrifício cruento, cruel, e sim um sacrifício pacífico, que não impõe ao homem qualquer tipo de sofrimento, que é louvor a Deus, que se reproduz em lábios que professam o seu nome. Esse é o sacrifício exigido agora do seu povo. Nós não precisamos mais fazer qualquer outra coisa que imponha sobre nós algum castigo ou que imponha em nós qualquer outra necessidade para perdoar os nossos pecados, se não socorrermos a Cristo e confiar que o seu sacrifício é santo e eficaz e foi capaz de perdoar todos os nossos pecados. Cheguemos, portanto, a Cristo confiadamente pela fé, sabendo que Ele é o nosso sumo sacerdote.